casa, a presença de Deus. Todos são sempre bem-vindos e é muito importante. Na casa de Jesus tem que ter pessoas que queiram aprender com Jesus. E a gente pode aprender sempre, então a gente pode estar de bom coração. Se eu estiver de bom coração aqui dentro ou lá fora, estou onde Deus está. Se eu não estiver bem comigo, é sinal que eu não estou conversando com Ele. Se eu procurar conversar bem comigo, me tratar bem, com certeza Deus vai se mostrar para mim de forma diferente. Então, nesse momento a gente agradece, fechando nossos olhos físicos, pedindo a Deus que nos abençoe nossos caminhos, que a gente possa aprender com os ensinamentos que Ele nos dá todos os dias, que a gente possa aprender a louvar, ser grato, compreensivo. Sempre haverá uma necessidade para a gente vencer. E Deus prepara o caminho para a gente poder passar. Se desistirmos, que a gente possa retomar o trilho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda-nos livrar do mal, porque só vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus nos abençoe. A Antônio de Oliveira, que é a patroa desta casa, e a todos os bons espíritos que trabalham com ele, em nome de Jesus, possam nos auxiliar. Aos irmãos que estão chegando, Deus nos abençoe. A nós que já estamos aqui, Deus nos abençoe. E aos irmãos que nem vão conseguir chegar, onde quer que eles estejam, Deus também os abençoe. Pedindo ao nosso irmão Erasmo, auxiliando a nossa irmã Paula, que a gente possa aprender todos um pouco juntos aqui de coração sobre o livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Seja permitido, Senhor meu Deus, estar em contato com um amigo espiritual Erasmo, que ele possa realizar o trabalho da forma que achar mais conveniente, para que possamos servir em seu nome, realizando o trabalho de propagação da doutrina espírita e do Evangelho do amado Mestre Jesus. Nos envolvemos todos juntos como reais irmãos que somos. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada mais uma vez por estarmos aqui unidos, realizando o trabalho com vocês. Nós então prosseguimos com o Livro dos Espíritos, questão 385. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec então vai receber as informações que o espírito encarnado, quando ele chega na fase da adolescência, ele volta a ser o que ele verdadeiramente é. Ele retoma a sua natureza, ele volta àquela essência que ele tinha de espírito eterno. Então vamos entender melhor o que quer dizer isso. Vamos lembrar que Deus vai fornecer à criança uma imagem de inocência. E isso é muito apropriado à criança para que ela não sofra com excesso de severidade por conta dos pais, por parte dos pais. Aquela imagem de inocência é o que deveria ser. Se ela não é, porque nós também percebemos que existem crianças que têm um instinto de maldade. Crianças ainda pequeninas que fazem atos de maldade. Vamos lembrar aqueles pequenininhos que vão ali e tomam o brinquedo do outro amiguinho, tira a chupeta da irmã. Você vê que é pura maldade que fazem isso. Brigam com o gato, chutam o cachorro. Então fazem pequenas travessuras, mas que a gente percebe que já compreendem que é para prejudicar o outro, é para causar certo sofrimento, certo constrangimento até nos pais. Quando ficam fazendo birras, quando ficam fazendo abusos, aí fala assim, mas coitadinho, ele não compreende. Mas nós temos na nossa consciência as leis divinas, todos nós. Nós já nascemos com essas leis divinas, nós já fomos criados com essas leis divinas. Então, por menorzinho que seja, ele já compreende o que é certo e o que é errado, ele já tem uma noção disso. Então, existem crianças que têm já um instinto de maldade, e vem assim, apesar daquele rostinho
cheio de candura e de inocência, eles são assim. Então, dizem, olá, boa noite, tudo bem? Olá. Era para serem realmente inocentes. Se não são, aí eles esclarecem a Kardec, eles receberão a devida punição segundo os espíritos, a própria vida, as próprias circunstâncias. Mas os pais estão ali para disciplinarem essas crianças, com todo amor, com seus conselhos e exemplos, mas devem discipliná-las desde pequeninas. Mas ele diz também que esta imagem da candura, estamos falando da imagem de inocência das crianças, esta imagem de candura também é apropriada para os pais, para que eles possam ofertar todo o seu amor. Porque vendo aquele serzinho indefeso, com aquele rostinho doce e amável, eles vão ofertar os seus melhores sentimentos, os seus melhores valores e farão de tudo para ofertarem tudo que envolva as necessidades e os cuidados daquele serzinho frágil. Se por um acaso eles realmente percebessem naquele serzinho todos estes instintos de agressividade, de rispidez, talvez não conseguissem entregar a estas crianças todo o seu amor. Então é disso que ele está dizendo, falando que Deus já entrega esta imagem da inocência para favorecer os dois lados. Favorecer a criança que não sofrerá em demasia com a severidade dos pais e os pais que conseguirão ofertar todo o amor aos seus filhos. Vamos nos lembrar que os lares, eles são constituídos, sim, por afetos que se ligam de outras existências. Então, pessoas que já se amavam muito, realizam ali o planejamento reencarnatório e tratam de voltarem no mesmo núcleo, mas também podem estar sendo formados por seres que se afligiram em existências anteriores. Então, por espíritos que estavam cheios de ódio, de vingança e que simplesmente trataram de vir juntos no mesmo núcleo, aceitaram estar juntos no mesmo núcleo para eliminar todas estas agressões das vidas passadas, toda esta animosidade das vidas passadas e para que possam resgatar através dos laços do amor. Então, vem da mesma família para aprenderem a se amar. Consequentemente, eu não sei quem é que Deus está me entregando. Quando vem no meu ventre, tem como eu saber se é um ser que eu amo de outras vidas ou um ser que duelou comigo em outras vidas? Existem algumas mãezinhas que até conseguem sentir e falam assim, ai, a minha gestação é maravilhosa, eu não tenho enjoos, eu tô plena demais, eu trabalho, eu não me canso, a vida ficou mais bela depois que eu engravidei. Começam a se sentir mais felizes antes de engravidar pela simples aproximação do espírito que vai reencarnar. Então aí você pode até falar, nossa, tá sentindo a aproximação daquele ser amado? E por isso que ela tá rindo para as paredes. Sim, pode ter esta ligação. Ou então você vai falar assim para mim, aquela coitada daquela grávida não sai da cama, gente. A gestação inteira a bichinha sofreu, parecia que ia morrer. Não parecia que estava grávida, parecia que estava num calvário. Se colocou lá em cima da cama e ficou ali sofrendo torturas terríveis, não comia, enjoava o tempo todo, emagreceu, parecia que ia morrer, a coitada da mulher estava grávida. Então, por quê? Pode ser também, pode ser por causa desta aproximação de um ser que não era simpático. Então, o mentor diz que pode acontecer. E a gestante pode sentir como se fosse esta repulsa. Nós vamos falar de simpatias e antipatias também. Então pode acontecer. Mas em inúmeros casos a coisa segue e a gente não consegue identificar. Aí nasceu, é aquele batutinho, a coisa mais linda da vida. Tá lindo ali aquele príncipe. Não consegue nem olhar para a cara do pai. Aí tá aqui no meu colo, só quer ficar no meu colo. A mãe é um tesourinho para ele.
Aí eu falo, mas eu preciso tomar banho. Segura que também é teu. E aí a criança esgoela o tempo inteiro. Já ouviram isso? A criança... Tá zoando, moça, sério, eu estou falando de você. Passa comigo. Ai, moça, desculpa, eu não queria falar de sua filha. Então, falando da filha dela. Se encaixa, né? Filha dela. Não podia, filha dela não podia nem olhar pra cara do pai, gente. Vou falar uma coisa pra vocês, não podia ver. Ó, estamos falando do afilhado dela também. Não fica com o pai nem com a mãe. Nem pra tomar banho, a coitada tem que carregar, sei lá. Joga pra trás, lava a parte da frente, depois traz pra frente e lava a parte das costas. É mais ou menos isso. Então nós podemos falar também, segundo o mentor, sim, pode justificar estas repulsas. Nada é 100%, porque aí só na espiritualidade mesmo para termos a certeza, mas o mentor fala assim, que pode ser estas repulsas e através destas antipatias. Mas então, ele explica aqui, está ali crescendo aquela criaturinha e você tem que observar todas as más inclinações, todas as más tendências. Diz que já no berço, a tarefa dos pais é identificar todos os deslizes do pequenino ser. Esta é a tarefa abnegada do pai e da mãe. Observar todos os deslizes do berço e em tudo que a criança fizer de errado, de deslize, o pai e a mãe tem que, opa, não é assim que funciona não, pequenino. E ir corrigindo com toda a sua delicadeza, com as palavras simples apropriadas para aquela faixa etária, para que eles compreendam. Mas como é que a gente vai fazer isso com bebês e crianças na primeira infância? Através do semblante, porque muitas vezes, só de eu franzir o rosto para falar com eles, eles já estão percebendo que isso não está legal não. O que fez não está legal não, eu estou contrariada. Às vezes engrossei um pouquinho a voz, mas aí já deu ruim. E um sorrisão, com certeza, deu tudo certo, é um parabéns, foi louvável, que maravilha. O jeitinho que você fala é uma aprovação. E lógico, todos os carinhos, todos os afagos e consertar a situação que foi mal feita. O Erasmo sempre utiliza um exemplo muito fácil de compreender, porque ele diz assim, vamos imaginar uma criança pequenina de 2 anos, esse aqui já escutaram esse exemplo. Uma criança pequenina de 2 anos. E aí você pintou a sala da sua casa. Seu sonho era paredes branquinhas, você queria paredes muito alvas e tá tudo branco, lindo, vejam como está. Não ficou linda a sala? Ah, mas o pequenino de 2 anos adora canetinha e giz de cera. Você deu vários caderninhos para ele e falou, a mamãe só vai atender o telefone. E você foi atender o telefone, mas era uma amiga que você não falava há tanto tempo. O papo rendeu. E você tá aqui com a sua amiga toda feliz. Quando você olha, a parede era branca. O que o pequenino fez? Vocês estão vendo, gente? Olha isso aqui. Você, alternativa número 1, você fica louca, pega a criança pelo pulso, dá uma chacoalhada que ele vai até o teto e a criança vai esgoelar, mas resolveu o problema? Educou? Ele nem sabe porque você está louca gritando. Alternativa número 2, você já é espiritualizada. Você já avançou na escala evolutiva. Você respira fundo, pede forças aos céus, abaixa e fala numa altura adequada para aquele pequenino. Poxa, por que você fez isso? A parede estava branquinha. É lugar de escrever? Você não tem seu caderninho? Olha seu caderninho, tá branco, olha a parede rabiscada. Agora você vai ter que corrigir o ato falho, a coisa errada.
E ele vai olhar e vai falar, como que eu vou corrigir? Você vai ter que limpar a parede. Aí vocês vão falar, Paula, como é que ele vai limpar a parede? Ele não vai limpar a parede, gente, mas ele vai ter um esforço. E você vai falar assim, mas eu vou te ajudar. Por quê? Os pais sempre estarão por perto. E você vai pegar com qualquer esponja para ele esfregar na parede. Mas ele vai ter que fazer com o braço dele, com o esforço dele. O mentor diz que nós precisamos ensinar as crianças desde pequenas que elas têm que corrigir o erro. Os pais vão auxiliar e vão até ensinar como se corrigir. Mas ele tem que ter o esforço para corrigir o seu erro. E é desta maneira que eles vão crescer e raciocinar em tudo que vão fazer. Porque se eles errarem, eles vão ter que corrigir o erro. Doa quem doer, o erro tem que ser corrigido. E é assim que Deus também nos ensina. Através das leis divinas, todas as vezes que nós fazemos alguma coisa, os nossos atos trazem consequências para nós. Nesta vida, na espiritualidade ou em outra, nós teremos que corrigir os nossos erros. Então os nossos filhos também têm que aprender que eles precisam corrigir o erro. E assim a gente deve trabalhar com as crianças segundo o meu mentor. Concluindo aqui a situação, Kardec vai falar para nós que esta imagem é importante para o relacionamento entre pais e filhos. Porém, vai chegar a fase da adolescência. E quando a criança está com 15 até 20 anos, isso vai depender de cada ser e de cada evolução, mas de 15 a 20 anos, vamos dizer que ele já recebeu toda a influência dos pais. Os pais já trabalharam com a educação, então, do nascimento até os 15 anos, impregnaram valores, trabalharam com todos os seus exemplos, reprimiram as más tendências, as más inclinações e trabalharam tudo isso. Quando aos 15 até os 20 anos não precisam mais dessa superproteção dos pais, de todos esses cuidados delicados, eles são independentes, porque não precisam tanto assim dos pais. É aí que vai aflorar o seu real caráter. Vem à tona o que já tinham de outras existências. Aquele ser que estava adormecido, camuflado por aquela aparência da inocência, fica de lado, aquela camuflagem então cai e ressurge, reaparece o ser como verdadeiramente é. Porém, vamos imaginar que eu recebi a Júlia também nessa fase, a Júlia está com 16 anos. Eu recebi a Júlia. Então a Júlia vem para mim e quando chega na minha casa, ela tá de um jeitinho e eu estou observando durante todo esse tempo todas as más inclinações da Júlia e estou trabalhando com a educação moralizadora dentro da minha casa. Quando ela põe para fora a sua real essência, é o que era na outra existência? Já não é mais. Já está modificada. Mas ainda traz algumas coisas. Com certeza. Ela é o que é, com a sua essência. Mas já está modificada se eu trabalhei com uma educação eficaz. Se já era um bom espírito, continuará sendo. Mas com novos valores, com o que nós trabalhamos dentro de casa. Então, se era um mau espírito e recebeu pais amorosos, pais que realmente trabalharam com o evangelho do mestre, pais que tentaram disciplinar, de alguma forma já melhoraram. Por piores que tenham sido, alguma coisa já se modificou dentro deles. Mas eles aparecem como verdadeiramente são. Lá em casa eu costumo brincar assim, que a Agnes a gente ainda não conhece. Mas a Júlia a gente está conhecendo agora. Porque a Júlia vai fazer 17 anos. Então é na adolescência que eles falam, epa, e aí vamos falar assim, não acontece que dentro de muitas famílias, os pais, os tios, os avós falam assim, ai, era super legal quando eu era pequeno.
agora virou uma praga. Eu odeio adolescente. O pessoal estrapa adolescente. Fala mal do adolescente? Não fala? Poxa, é verdade. Muita gente critica o adolescente. Aborrecente. Não criticam os adolescentes, falam assim, ai que coisa, já chegou aquele chatinho aqui no meio. Era tão bonitinho até os 8, 10 anos, agora tá essa praga. Não, mas o que acontece? Quando o adolescente, então, ele se revela, aí a família fala, quem é você? Mas porque ele está se revelando. Se todos tivessem esta conscientização do que a gente está conversando aqui, seria mais fácil também o relacionamento com os adolescentes, que seriam mais bem respeitados, e nós precisamos facilitar, porque para eles também é difícil. Vamos lembrar quando nós éramos adolescentes? A gente fala que é um momento de transição à adolescência, não é assim que a gente fala? Mas se nós nos lembrarmos como era na nossa adolescência, também ficou complexo pra gente, não ficou? Você falou assim, mas poxa, mas eu era criança, aí de repente parece que mudou tudo. Será que são meus pensamentos? O pessoal fala hormônios. Aí aqui tem outra explicação, porque está ressurgindo da forma como verdadeiramente era, sem essa camuflagem da infância. Vamos ver se eu fiquei devendo alguma informação. Isso sobressai as características que estavam escondidas na infância. Aí ele fala uma coisa legal aqui também. Ele fala assim, quando nós desencarnamos, nós vamos chegar no mundo espiritual numa espécie de infância também. É mais ou menos assim. Porque quando nós somos recém-desencarnados, nós nos deparamos com uma nova realidade. Porque nós estávamos encarnados, vivendo na carne, tínhamos costumes, formávamos relações, a gente já estava habituado. Imagina lá meu avô que viveu até 97 anos. Ele estava quase 100 anos encarnado. Aí quando desencarna, os primeiros tempos da vida de desencarnado é tudo novo. Tem que reaprender a viver no mundo espiritual. Então ele fala que estes espíritos são como novos irmãos que o acolheram na espiritualidade. Os costumes são novos, as relações sociais serão outras e até a forma de linguagem será diferente, porque é o que a gente fala aqui, nós precisamos verbalizar. E lá a comunicação é muito rápida, porque é através do pensamento. Então é tudo diferente. Imagina, fala assim, mas aqui eu me alimentava, e lá? Aqui eu dormia, e lá? Aqui eu trabalho 10 horas por dia, e lá? Eu vou trabalhar, eu vou estudar, como é que vai ser isso? Então eu tenho que reaprender. Onde que eu vou dormir? Com quem que eu vou morar? Não tem os alojamentos? Então, quem é que vai me acolher? Quem é que vai me ensinar essa nova vida? Então, é como se fosse uma infância, porque eu estou reaprendendo a viver neste novo local. Então, é uma infância. E aí ele fala que a infância, ela tem outra utilidade. Nós todos reencarnamos com o objetivo de nos aperfeiçoarmos e progredirmos. Então, esta infância, ela é completamente adequada para que nós possamos receber tudo destes pais, porque nós estamos mais acessíveis a estas influências dos pais. O mentor, ele não vai me deixar concluir, porque ele está pedindo para que pensemos numa situação. Ele fala assim, ó, então pensa bem, se a família é tão importante, pai, mãe, irmãos, é tão importante que precisam estar incutindo bons valores para este ser progredir e se aperfeiçoar. Ele ainda está falando assim, pensa bem, é na infância que ele vai assimilar tudo como uma esponja. Ele capta tudo que estão oferecendo. Os pais têm que ser bons e ter essa consciência para entregar os melhores valores. Mas se os pais não são e não compreendem esta necessidade de entregar tudo o que for de melhor para que ele aproveite esta modificação, que é possível apenas na infância, porque depois ele progride sempre desse jeito. E aí, utilizou bem a reencarnação? Não, ele fala. É aí que entra toda a missão dos pais.
E é por isso que dizem que paternidade e maternidade é missão. E é daí que falam que quando os pais e as mães não realizam adequadamente o seu trabalho, eles falharam. E é por isso que quando chega lá eles falaram: o que fizestes dos filhos confiados à vossa guarda? Porque o período onde nós realmente vamos trabalhar com este filho é na infância. Chegou na adolescência, agora ela já está com caráter. Ela já revelou o que ela tem guardado. Ela já faz as escolhas dela, eu não mexo mais. A partir de agora, ela pode lembrar dos meus conselhos e dos meus exemplos. Ela vai lembrar do que eu forneci. Mas se ela quiser ir para uma festa e eu falar não, ela quer ir. O que vai acontecer? Ela pula a janela. E ela vai. Já ouviram falar de pessoas que os pais falaram: nossa, meu pai e minha tia foram campeões. O vô falava assim: se sair, estou falando para não sair. Se sair, vai dormir para fora de casa. O que acontecia? Adivinha? Dormia para fora de casa. É só isso que acontecia. Então, é isso que acontece. Daqui para frente, o que eu coloquei, eu coloquei. O que eu não coloquei agora é por conta dela. É por isso que Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz que o que os pais, boa noite, o que os pais não fizeram até esta fase da adolescência, apenas as rudes provas da vida servirão para lapidar o espírito. Isso segundo Emmanuel. Boa noite. Segundo Emmanuel. Então, aí é que está a difícil prova, é missão. Nós devemos utilizar todo este tempo conscientes do nosso trabalho, que deve ser eficaz no lar. Se não fizermos, aí nós teremos todo este comprometimento com o que acontecer com eles, e as escolhas que eles fizerem também vão recair sobre nós. Se fizerem más escolhas, se de alguma forma prejudicarem outras pessoas, isso tudo vai recair sobre nós, porque nós não cumprimos adequadamente o nosso papel como pais e mães. Então, o mais importante é reformar o caráter e reprimir as más tendências. Por isso que nós temos que ter presença no lar, para observar o ser, identificando o que é que nós temos que eliminar e aplicar de valores para eles. Bom, e aí ele diz que a infância é útil, necessária e indispensável, é consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Eu vou passar para outro tema. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa interessante da criança que a mãe pode tomar banho? Não, eu acho que eu vou querer afastar ela dos dois, tanto do filho quanto do pai. O pai também não aceitava. Ah, então pode ser mesmo isso. Pode ser que sejam espíritos antipáticos que precisam se acostumar um com o outro para aprender a amar, para aprender a conviver junto. Então vem no mesmo lar, porque a lei é muito perfeita, né? Vem no mesmo lar para que os laços consanguíneos realmente estabeleçam estes laços de amor. Mas você vê, são espíritos antipáticos, então eles se repelem o tempo inteiro. Mas o pai estava entrando, é o mesmo. Ai, que bom, né? O mesmo ponto da vontade dos dois. É muito legal isso, né? Porque eu vejo assim, até mesmo a gente depois começa a estudar, fica louco, fica observando todo mundo por aí, e a família é um palco de aprendizado, né? Então eu percebo lá no meu lar que isso acontece. Em algum momento da vida, Erasmo até tem dito muito assim para mim ultimamente, que é na dor que nós revelamos virtudes, né, muito nobres. Então, no momento da dor, nem que seja ali no final da vida, naquele momento em que realmente um precisa do outro, é que de repente vai mostrar assim uma solidariedade, um carinho, uma dedicação que abranda aquele coração de pedra, né? Que fala: poxa vida, mas eu só agora estou observando que você é muito bom para mim. Então, tudo é adequado e favorece, né, através das leis divinas.
coloca ali os seres no contato íntimo, para que em algum momento da vida realmente esse amor desperte entre ambos, né? De qualquer forma, acontece. Vai dar certo. Precisa querer. O pai quer, então vai dar certo, né? Alguém mais? Então vou mudar. Eu vou falar sobre simpatias e antipatias terrenas. Kardec entra nesse tema com os espíritos e eles vão falar que os seres, eles podem ser simpáticos ou antipáticos, como nós estamos falando. E ele traz algumas questões. Ele fala assim, que dois seres podem ter se amado muito em outra existência. E de repente reencarnam, eles não sabem do que aconteceu, mas eles se reencontram e eles sentem uma vontade inexplicável, eles sentem muita atração e desejam ficar juntos. Eles não lembram de nada do que aconteceu, mas eles desejam ficar unidos. Então ele diz aqui, eles não vão se reconhecer do passado, mas podem ficar atraídos um pelo outro. Então ele diz que essas ligações íntimas, que acontecem muitas vezes aqui na Terra, e que a gente não sabe explicar a vontade que a gente tem de ficar com aquela pessoa, não consegue lembrar de nada, e aí até falamos assim, imagina, foi um encontro casual, não tem nada a ver com existências passadas, é só um acaso que nos uniu. Mas ele diz que não, que é a lei de atração que juntou aquelas duas pessoas, e a gente até tinha comentado isso uma outra vez aqui, mora em outro país e tal, né? Então realmente, tô intuitiva hoje falando da vida de todo mundo, gente, esse mentor, não sei o que tem com ele. Não, porque eu era de Pernambuco e conheci meu esposo aqui, fazendo a caminhada. Foi a lei de atração mesmo? A lei de atração, tava fazendo a caminhada ainda. Andou direto pro moço. Não, pior que assim, nem eu tinha interesse, ele não tinha, a gente nunca tinha se falado, a gente participava do mesmo grupo, mas assim, ele nunca se falou. E quando percebeu, Aí eu juntou um grupão assim pra fazer uma caminhada pra Aparecida e aconteceu. Quando eu fui embora, passei mais ou menos uma semana aqui com o tio da minha tia, a gente começou a namorar, passou 5 anos namorando e eu já tô morando aqui. E tá tudo bem, tá tudo bem, graças a Deus. então é isso. Um exemplo, tá? É disso que a gente está falando. Então, pode ser sim que tenha a ver com outras existências. Ele vai falar disso aqui na próxima. Na próxima questão, eu estou na questão de número 386. Mentira, eu estou na mesma questão que ele só completa. Ele fala assim, não sei... é na 387. Ele fala, mas dois espíritos que têm afinidade e se procuram, pode ser que não sejam ligações de outras existências. Vamos dizer que no caso dela, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que simplesmente sejam espíritos simpáticos, que tem muita afinidade, que tem um modo de pensar que é semelhante, e essa coisa toda dá aquela vontade de ficar junto. Então, pode ser que sejam ligações de outras existências, ou não. Não tem nada a ver com outra existência, mas tem muita afinidade, são muito simpáticos e gostam do contato um com o outro, porque a forma de pensar é semelhante. Então, eles vão desejar ficar juntos. O que completa a questão anterior é que ele pergunta, mas não seria mais agradável se pudessem se reconhecer? E os espíritos dizem, não, nem sempre é melhor que se reconheçam. Porque estas lembranças do passado podem trazer inconvenientes. Nós não sabemos da história inteira, de tudo que fez com que se ligassem, como que ficaram até o final daquela existência. Então, de alguma forma, pode prejudicar a mente das pessoas lembrarem das suas existências passadas. O mentor, inclusive, nunca indica regressão. Mas então fala, é melhor não mexer, se ficou apagado é porque Deus desejou assim, tinha um motivo, a gente ainda vai falar sobre isso, vai dar tempo. E aí então ele fala, mas depois do desencarne estão no mundo espiritual e vão se lembrar de tudo. Então fica tranquilo que o que a gente não sabe agora, a gente vai lembrar lá no mundo espiritual. Vamos saber, marido, o que a gente está junto aqui de novo. O que foi que a gente fez para estar nessa existência? Nós vamos saber de tudo. Você está com curiosidade de saber, nós vamos saber lá. Mas deixa para depois, né? Não tem ninguém querendo ver agora, tá bom?
aqui. Então depois a gente vai saber, você também. Mas deixa para depois. Depois a gente vai descobrir o que foi que aconteceu, vamos ter acesso a tudo. A tudo que aconteceu nessa vida, nos pormenores e também nas existências passadas. Mas deixa para depois agora. E aí na questão 388 ele vai falar assim: o encontro que acontece entre algumas pessoas e que atribuímos ao acaso não poderia ser efeito então de simpatia? A gente está falando de relacionamentos amorosos. Mas vamos imaginar que todas as nossas relações podem estar ligadas com simpatia, não é? Eles vão falar aqui de magnetismo. Então ele fala assim: todas as pessoas que nós atraímos para a nossa vida, não tem aquela questão de semelhante atrai semelhante? Tem a ver com a vibração, tem a ver com a lei de atração. Nós acabamos atraindo para junto de nós aqueles seres que são similares. Isso existe em tudo que a gente vai fazer. De repente montou lá o grupão de caminhada. Eram todos semelhantes. Montamos um grupo de estudo. Estamos aqui hoje porque vibramos de forma semelhante. Então, isso tudo tem a ver com magnetismo. Ele fala que os seres pensantes estão envolvidos com magnetismo. Então, nós atraímos pessoas, oportunidades e até situações, dependendo da nossa forma de pensar. Então, isso aí está relacionado com simpatia? Sim. Então, tudo. E aí Erasmo fala, nossa, não vai esquecer, quando está no mundo espiritual, até a formação da família pode estar ligada com isso. Então, quando formam os grupos muito simpáticos, é aquela família, é a família simpática, a família formada pelas afeições verdadeiras, porque são aqueles seres que estão sempre unidos, um está apoiando o outro, um está amparando o outro, na sua casa não tem briga, não tem discussão. Você vê que é tranquilo, é pacífico e sereno o ambiente. Então todo mundo está sempre ali na parceria. Essas famílias são famílias simpáticas. E aí ele vai falar aqui a última... daí aqui ele já passa para a simpatias, eu estava falando, e agora eu vou falar sobre as antipatias. E ele entra nessa questão dizendo que qual a origem da repulsa instintiva que sentimos por certas pessoas? Ué, de repente você está lá no seu cantinho e entra uma pessoa. Você já olha assim, ó. Você já pega a bolsa e coloca aqui do lado. Não vai sentar do meu lado não, porque eu não fui com as fuças dela. Que história é essa? Ninguém nunca passou por isso. Então tudo me olhando assim, ó. Todo mundo já passou por isso, gente. Pode revelar, porque isso faz parte das repulsas instintivas. É normal, porque são espíritos antipáticos. Então, existem aqueles que são simpáticos, que pensam como nós, e existem os espíritos antipáticos, que se reconhecem de imediato, mesmo sem se falarem. A coisa não vai fluir. É o que você está pensando assim, não sei se é você, mas eu olhei para você e achei que era. Porque existem aquelas pessoinhas no nosso ambiente de trabalho. Você estava pensando nisso? Tá. Não trabalho, acredito, é sério? Cara, minha telepatia Eu trabalho tá numa muito empresa séria. grande. É muita gente circulando assim, Pra você fica você assim. mesmo. Aí a gente fala assim, não, tô aqui no meu ambiente de trabalho e tem pessoa que não dá certo, parece que não flui. Aí me coloca para trabalhar com aquele fulano, mas como que eu vou trabalhar com aquele fulano se eu não aguento nem ficar dando bom dia para ele? São essas antipatias. E aí às vezes Erasmo fala assim, por que é bom a gente falar disso? Porque às vezes eu me culpo pelo que eu estou sentindo em relação ao outro, não é? Ele está falando assim que de repente eu estou fazendo uma reforma íntima, eu estou achando que eu estou arrasando. Eu estou lendo os livros da doutrina, eu estou trabalhando com Emmanuel, gente, com Leon Denis, são super feras. E aí eu estou escrevendo as cartas de Erasmo. Então eu sou uma pessoa que estou tentando me espiritualizar. Como é que eu posso estar olhando para a cara da mulher e torcendo o nariz, gente? Não pode isso. Poxa, isso aí não é legal. Isso É o que a Globo não mostra, né? influência inferior, né? Isso é o que a Globo não mostra, A Globo né? não mostra. Então quer dizer, não pode isso. Mas o mentor está falando, pode sim, você não tem que se culpar. Porque ele é um espírito antipático. Então tá liberado? Tá liberado.
Desde que você não prejudique. Desde que você não sinta mágoa nem ódio no seu coraçãozinho. Só manter distância. Desde que você não queira colocar uma... Como é que é? Me mostraram aqui Uma taxinha? Uma taxinha me mostraram no assento do banco do colega de trabalho. Isso não pode. Você sabe o que você está falando? Às vezes eu olho para uma pessoa, é assim, ela não, nem conheço, ela não fez nada, nunca conversei, eu falo assim, gente, não sei, a gente faz assim, meu santo não bateu com dela. É isso Eu aí, moça. alguma coisa não deixa eu gostar daquela pessoa. E eu nem conheço, às vezes nem conversei, mas não adianta, não gosto da pessoa. E não vai pra frente não mesmo. consigo olhar para a pessoa, não consigo É isso conversar com a pessoa. É isso aí. E assim, a pessoa não me fez nada. Exatamente Nada. isso que você falou. Nada. Então ela falou direitinho, expressou tudo. São espíritos antipáticos. Às vezes a gente quer forçar a barra. Porque dependendo do local onde você está, tá, vou revelar, vai. De repente você está no centro espírita, cara. Você está trabalhando. Você está num grupo de atuação voltado para a caridade. E aquele seu colega é espírito antipático. E você fala, como é que pode? Não, vamos aprender a se amar hoje. Às vezes não vai ser nessa vida. Então por que ele está falando para você não ficar se culpando? Porque nós somos seres humanos, nós estamos no caminho da evolução, só não pode ficar com maldade no coração, né? Só não vale a maldade no coração. Mas tirando isso, você está aqui compreendendo simplesmente que são pessoas que pensam diferente. Ele vai explicar melhor, quer ver? Ele vai falar assim, ó. A antipatia instintiva é sempre sinal de um espírito com natureza má? Legal essa pergunta. Você vai falar assim, não, mas eu tô olhando pra ela, porque, veja, se eu tô aqui estudando com Emmanuel e com Leon Denis, gente, e tô escrevendo as cartas de Erasmo, com certeza o problema não é comigo, porque eu tô no caminho do bem. Ele ali, não tô curtindo dele, porque ele é uma pessoinha má. Com certeza a gente não tá batendo santo. Não é, eu sou do bem, então ele só pode ser do mal, porque eu sou do bem, ele é do mal. Falou, não tem nada a ver com isso. Não necessariamente maus, por não simpatizarem um com o outro. Pode ter como causa simplesmente o quê? Um modo diferente de pensar. É só isso que fluiu ali. Um tá querendo água e o outro tá querendo vinho. Não vai rolar. Pensam muito diferentes. Vai haver ali uma discórdia. Ó, quer ver? Eu e meu irmão, né? Eu e meu irmão é o exemplo disso aí, gente. Como é que pode, né? Os nossos pais falam, vieram na mesma família, nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, receberam os mesmos, a mesma educação, foram para os mesmos locais, a gente foi para a igreja, a gente fez primeira comunhão juntos, gente, católicos os dois. Então nós éramos católicos. Olha a situação da vida. Hoje ele é católico, eu sou espírita. Se ele torce pro Corinthians, eu torço qual é o outro time? Eu torço pro Palmeiras. O meu pai fala, gente, eu tenho 2 filhos. Um é água, o outro é óleo. Mas se não for assim, não tem graça. Então, lá em casa é tão divertido, moço. Um fala assim, outro fala não. Imagina se Todo mundo pensasse concordar? igual. Um fala A, outro fala B. Mas não tem aquela coisa que eles falam, os opostos se atraem? A gente tá se atraindo agora. Eu e a minha irmã, uma era o oposto da outra. E Eu agora? de um jeito... Não, minha irmã faleceu faz 4 anos. Mas simplesmente o oposto O uma da oposto. outra. Posso fazer uma pergunta? Em algumas leituras e algumas coisas que eu venho ouvindo sobre espiritualidade de maneira geral, dizem que quanto mais evoluído é o mundo, ou a dimensão, como a gente quiser chamar, né, mais homogeneidade existe. E aí já não vale essa regra, né? Então é uma pergunta, se realmente é assim. E aí seria... Porque aí a impressão que dá é que aqui a gente precisa disso, dessas contradições, mas que quanto mais você acende, mais homogeneidade existe, mais harmonia, Ele vai mais falar exatamente isso. coincidência de pensamento, de modo de Isso. enxergar as coisas. É isso mesmo? É isso mesmo. Ele vai falar exatamente isso. Ele vai caminhar para esse desfecho que tem a ver com os nossos irmãos e como você está falando. Tem a ver com aprender a tolerância? Com isso? certeza. Para que depois todo mundo tenha o mesmo ideal, é isso? Ele fala que à medida
que as duas pessoas vão evoluindo, as divergências vão se apagando. Estamos evoluindo, as divergências vão se apagando e aí nós já não seremos mais antipáticos. Nós já seremos simpáticos, porque nós já estaremos, entrando em sintonia. E isso aconteceu lá em casa. Isso está acontecendo lá em casa de alguns anos para cá, por causa dos nossos pais. Então, apesar de um querer torcer para o Corinthians e o outro ainda torcer para o Palmeiras, mas o que é que nos une? Os nossos pais. O amor dos nossos pais. Então, um dia nós tivemos que sentar e nós falamos assim, vamos deixar tudo para trás, porque o que nos une são os nossos pais. Eu preciso de você, você também precisa de mim, para que os nossos pais sejam bem cuidados. Então que fique tudo para trás, todas as divergências ficarão de lado, para que nesta igualdade de valores, de vontades, que eles sejam bem cuidados, a nossa família esteja sempre unida. Então quando nós melhoramos por amor, nós começamos a nos identificar. Então nós ainda somos diferentes, mas nós já somos similares no que está relacionado ao desejo da nossa família ficar bem. Então, mas essa questão, deixa eu te falar. Quando eu nasci, ela não me aceitava. Minha mãe não sabe se era raiva, se era ciúmes. Então minha mãe me pegava e botava, olha sua irmã, tira essa cabeça de lagartixa de perto de mim. E olha, parece uma coisa que eu tenho pavor de lagartixa, eu não gosto nem de lagartixa. E aí o que acontece? Foi crescendo com aquela diferença. Então minha mãe fazia mais por ela e menos por mim, por ela ter esses ciúmes, eu não sei o que ela tinha de mim. E isso foi crescendo dessa forma. Só que a minha mãe tratava as duas iguais, porém ela sempre tinha prioridades. Mas eu não ligava. E tanto é que cresceu dessa forma até fazem 4 anos que ela faleceu. Só que tinha uma coisa. Se você falasse de mim, se você falasse... Menina, ela me defendia, que era uma coisa assim, de criança, se alguém viesse me bater, ela batia na pessoa, ela me defendia. Só que na minha frente não, na minha frente ela me atacava. Olha pra você ver. Né? Então você vê, é parecido. O valor familiar é o que sustenta, é o que segura. Então, acho que tem a ver, tanto que a gente estava conversando aqui dos nossos irmãos, e ficou justo também a resposta, né? Então, quando aprendem a eliminar, elimina as divergências e aí passam a se tornar simpáticos. Então, sim, um dia Unicidade, eu consigo uma ideia de unicidade. vai existir essa harmonia. E você não consegue ter raiva, porque eu não tinha raiva dela. Eu comecei a ter dó. E eu via que ela também não sentia raiva. Mas era uma coisa assim, sabe, que parecia uma loucura. É uma repulsa instintiva, que era o que a gente estava falando. É. A gente não sabe explicar porque Não. a gente não quer o contato. Mas a gente tem isso. E aí que fica, então, bem claro que principalmente, não é nem para nós, não, é quando a gente está entrando em contato com os menores, com os pequeninos. Para que não fique essa culpa, sabe, assim, e essa obrigação. Vamos tentar levar de uma forma um pouco mais tranquila, porque senão vira até uma revolta, né? Agora que eu não quero contato dele mesmo. Então que seja um pouco mais tranquilo, porque a gente não sabe o motivo. Se veio realmente para aprender a se amar porque eram antipáticos, que estiveram em rivalidade em vidas anteriores, ou se simplesmente pensam de forma diferente, por isso que se repelem, mas de uma forma ou de outra, se estão na mesma família, é para aprender a se amar. Então aí aqui, ó, vamos ver se finalizou. À medida que vão progredindo, as divergências se apagam, a antipatia desaparece. Fechamos essa. Vamos trabalhar com a questão 391. A questão 391, ele é para fechar essa parte vai fechar essa parte da antipatia. Ele pergunta, a antipatia, ela vai se manifestar primeiro naquele que é pior ou naquele que é melhor, né? Então nós tivemos essa antipatia, aí de repente a pessoa entrou na sala, quem sentiu primeiro? Sentiu aquele que é melhor ou sentiu aquele que é pior? E ele fala assim, não tem nada a ver, tanto num quanto no outro, mas as causas e efeitos são diferentes. Por quê? Um mau espírito,
ele vai ter antipatia por qualquer pessoa que possa julgá-lo ou prejudicá-lo e que pode censurá-lo de alguma forma. Vamos imaginar aqui, ó, Erasmo me passou uma imagem de um rapaz que ele usa drogas. E aí ele aqui usa drogas e ele tá numa família onde tem um tio. Esse tio sabe que ele usa drogas e o menino sabe que o tio é pastor. Quem é que sente antipatia primeiro? São valores completamente diferentes, são vidas completamente opostas. Quem é que vai sentir antipatia primeiro? Aí ele está falando aqui, o mau espírito, ele pode sentir primeiro, quando ele sabe que ele pode ser prejudicado, que ele pode ser julgado e que ele pode ser censurado. Então a gente utiliza esse exemplo porque é lógico que o pastor vai chegar aqui e vai dar um sermão no menino que está se drogando. Vamos levar o exemplo do mentor que a gente vai conseguir compreender bem essa situação. Aí ele fala que esse mau espírito, que está ligado então aos vícios, ele pode, seu afastamento se transforma em ódio, inveja, e isso lhe inspira o desejo de praticar o mal. Então, justificando aqui, quem é que pode sentir essa antipatia primeiro? Mas, no caso de um bom espírito, ele sente repulsa pelo mal quando ele sabe que ele não será compreendido, que ele não será bem interpretado nas suas colocações. Quando não compartilharão dos mesmos sentimentos, ele também vai sentir uma certa repulsa. Ele vai falar assim, ó, mas ele não vai sentir nem ódio nem inveja. Ele sabe da sua superioridade moral, simplesmente ele não vai querer ideia. Ele vai se afastar, ele vai procurar realmente nem chegar perto daquela pessoa, porque sabe que o que vai falar para aquela pessoa não vai modificar em nada o sentimento que um nutre por outro, vai continuar da forma que sempre foi. Então aquele que é melhor, aquele que é bom, ele vai falar assim, eu nem vou perder meu tempo, eu vou evitar, mas isso, tem uma palavra, ele vai lastimar, ele vai sentir por isso. Porque ele realmente queria que ele se entendesse. Mas já que ele sabe que não vai ter isso, essa similaridade de pensamentos e sentimentos, ele simplesmente fica no lugar dele. Então é isso que eles explicam. Eu vou mudar, que ainda dá tempo de falar mais um. Eu vou até 9 horas no dia de hoje, ou eu vou até 10 para as 9, vocês sabem dizer? Pode ir até as 9. Até as 9. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa parte? Eu queria, uma coisa que surgiu agora, mas tinha a ver com a parte anterior, da regressão, né, que você falou. Que, por que então algumas pessoas, por que algumas pessoas recordam? Porque a gente tem casos, inclusive casos muito famosos. Eu vi outro dia o caso de um menino, que ele vivia dizendo para a mãe que ele tinha sonhos de que ele morreu num acidente de avião. E ele narrava mas onde você morreu? Era numa ilha. E ele lembrava o nome da ilha. E você lembrava o nome do ano. Inclusive, lembro que tinha um negócio escrito no avião. E aí foram pesquisar e... Tinha mesmo. Tinha. Ele era um aviador americano, morreu numa ilha japonesa, pilotando um avião tal, e foram lá e encontraram. Pode acontecer sim, são casos raros, mas quando acontece isso de lembrar, ele pode ter lembranças em decorrência do desdobramento. Então ele está dormindo, a alma desprende e ele pode ter acesso a estas lembranças, até porque, vamos combinar, que quando o espírito está no desprendimento, ele pode ter acesso a tudo. Então ele pode ter acesso a essas lembranças, principalmente se o espírito protetor dele permite que ele tenha acesso. Ele só vai ter acesso com finalidades úteis. Tem que ter um motivo, tá? Então tem que ser útil para ele ou para as outras pessoas. De alguma maneira ele lembra, se for útil, senão ele não vai lembrar. E foi muito legal a sua colocação, porque assim a gente pode entrar aqui no esquecimento do passado. Você está muito médium hoje. Esquecimento do passado, ele está muito médium. Eu estou na questão 392, muito obrigada, gratidão. E aí ele vai falar assim, por que o espírito encarnado esquece do seu passado? E aí ele vai falar assim, que o encarnado, ele não pode e não deve saber de tudo. Se Deus
faz com que esqueça, então deixe que lance um véu sobre o passado. Não vai mexer na existência passada, deixa lá. Até porque a lembrança podia atrapalhar o seu progresso atual. Ele podia se deslumbrar, ou ele podia se sentir ofendido, constrangido. Então, por isso que ele não lembra. Ele não tem como saber se as relações que ele tem atuais seriam prejudicadas por essa lembrança. Normalmente, nós fazemos parte dos mesmos núcleos. Nós atraímos as pessoas para a família e para os núcleos de amizade, de relações sociais lá no trabalho. Então, se eu estou lembrando de tudo, isso aí pode me constranger, pode me prejudicar. De repente eu vou falar, não vou nem mais olhar para ele, que eu aqui estou morrendo de vergonha, que eu acabei com a vida do cara na outra existência. Então eu já não chego nem perto. Vai saber que ele lembra também, né? Então, não quero chegar perto. Então, é importante o esquecimento. Ele ainda fala, esquecimento do passado faz com que ele toque sua vida no presente e tenha mais confiança em si mesmo. Ele ainda fala sobre mérito. Ele fala assim, que mérito teria se eu já soubesse o que eu deixei inacabado, as pessoas que eu realmente tenho que perdoar, as relações que eu fiz com as minhas filhas em outra existência. Então eu falo assim, poxa, se eu magoei tanto, eu sei que nessa vida aqui eu tenho que cuidar mais delas. Não vai ter mérito. As boas ações que eu fizer, os acertos que eu fizer, não teriam mérito. Então por isso que apaga, é como se fosse uma vida única, sabe? Assim, ó, a partir de agora. Então, eu recomecei, eu estou zerada, então eu vou começar agora. Eu estou zerada. É como se fosse um joguinho de videogame, né? Eu recomecei. Então, o que ficou para trás já ficou, e a gente vai trabalhar bem nessa existência, mas ele ainda fala, acho que agora eu estou correndo, eu estou já misturando tudo. Assim, como o homem pode ser responsável por atos e resgatar faltas das quais ele não se lembra? É como se estivesse sendo injusto, sabe assim? Como aproveitar a experiência adquirida em existências anteriores se elas foram esquecidas? Aí ele fala assim, não, mas espera aí. A gente não falou que as leis divinas estão dentro da nossa consciência? E tudo que eu adquiri nas existências anteriores eu perco? Não, é patrimônio do espírito. Todas as minhas aquisições intelectuais, morais e espirituais estão comigo. Eu posso até me guiar através da minha intuição e o meu amigo espiritual também pode me inspirar. Mas se eu desenvolver minha inteligência, ela está desenvolvida. O que eu adquiri em moralidade, se eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa caridosa. Ninguém vai tirar isso de mim. Então eu vou trabalhar com tudo isso que é meu, que me pertence, sabendo que a espiritualidade também me auxilia o tempo todo. Isso explica também por que a personalidade na adolescência eclode, porque você está tendo acesso talvez mais ostensivo a essa bagagem. A esta bagagem. Aflora tudo. Então, por isso que eu falei que a gente tem que ter paciência com o adolescente. Lembrando do adolescente que nós fomos, que para nós ficou estranho, era como uma transição esquisita, mas quem sou eu? Até nós passamos por uma crise de identidade. Você fala assim, mas vem cá, então peraí, quem sou eu? O que eu penso? Porque até agora eu pensava como a minha mãe pensava, e agora eu estou pensando sozinha, como é que eu decido? Então vale a pena ter mais paciência com eles também. E aí eu vou finalizar, só completando essa última questão aqui, 393, quando que ele fala assim, esqueci todo o meu passado, estou encarnada. Uma coisa que é muito legal é que quando nós nos desprendemos... Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Quando nós deixamos este corpo de carne, tudo vem à tona. Então, eu desencarnei, leva um tempo, lembra que a gente estava falando? Recém-desencarnada, eu fico atrapalhada, eu passo por uma perturbação até que eu realmente elimine todos os vínculos que eu tinha com o meu corpo físico. Mas quando tiver tudo mais sereno, eu vou me lembrando um pouco. Alguns ainda ficam ali, não quero lembrar, mas chega uma hora que você lembra mesmo e você consegue analisar tudo o que aconteceu nesta vida e tipo assim, poxa vida, então quer dizer que era para fazer tal coisa e eu não fiz? Pisei na bola, hein? Ficou faltando isso.
Nossa, mas você era pra gente ser amiga. Eu precisava te ajudar. Eu não ajudei também. Pisei na bola. Tô devendo pra ela aqui, ó. Você, rapaz, ficou faltando a gente se ajustar aqui, hein? Tá bom, vai ficar pra próxima. Você lembrando de tudo isso que ficou pendente, o que você fez de bom, o que você fez de ruim e tudo mais, que tem a ver com as suas necessidades, porque as vidas estão interligadas, né? Então tem a ver com as outras existências. Você fala assim, então eu vou planejar aqui o meu regresso. Fala assim, poxa, me coloca no contato com aquela ali, ó. Vamos, irmã? Ó, vamos me colocar no contato com esse aqui, ó. Então eu vou de filha desse, aí vai dar tudo certinho. Então eu vou organizar um planejamento com posse de todas as minhas lembranças, para que eu possa realmente formalizar alguma coisa que vai ser bem apropriado para o meu desenvolvimento. E aí sim, se eu conseguir, a partir da minha coragem, a partir de resistir às minhas más tendências e inclinações, então na próxima vida, eu fiquei com coragem, o meu espírito protetor falou, bora lá, vai dar tudo certo, eu vou estar sempre te ajudando. Eu solicitei esse amparo dos espíritos superiores e cheguei aqui, eu vou fazer tudo certinho, estou sabendo que eu não posso falhar, hein? Essa oportunidade é a grandiosa da minha existência. Vou fazer tudo certinho, vou fazer aqui por ele, ó, tudo que eu puder, com esse carinha aqui, ó, eu também vou fazer tudo e vai dar tudo certo. Aí o que acontece? Aí eu vou me elevar e vou subir um pouquinho na hierarquia dos espíritos. Então é isso que eles estão falando. É importante esquecer, porque se eu lembro, tem mérito. Ah, não, é como se eu estivesse burlando as regras. Eu não posso saber quem ela foi, porque senão eu estou burlando as regras. Sem saber quem ela foi para mim, eu vou fazer o bem para geral. Eu vou pensar em fazer o bem para todo mundo, pagar o mal com o bem, sempre observar se eu realmente fiz tudo o que eu podia para ser uma pessoa melhor para as pessoas do meu convívio. Todas, sem predileções. Então é assim que funciona. Fechei! Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem certeza, gente? Então eu vou fazer uma prece, que eu estou no horário certinho. Eu agradeço a todos vocês pela grande oportunidade de trabalhar no noite de hoje. Amado Senhor, nós agradecemos pelo contato com a espiritualidade amiga, que nos ofertou seus fluidos balsâmicos e salutares, mas principalmente as inspirações para que pudéssemos nos reformar um pouco mais a partir do aprendizado. Nós agradecemos pelo mentor Erasmo, que realizou o seu trabalho de propagação da doutrina espírita e também do Evangelho do amado Mestre Jesus. Nós solicitamos, Pai, que os teus emissários elevados, os nossos espíritos protetores, estejam sempre conosco, fortalecidos nesta missão abnegável de nos conduzir por um caminho melhor, para pouco a pouco chegarmos a Ti. Agradecemos ao acolhimento desta casa, amiga desta casa de luz, que é uma escola e um pronto-socorro espiritual, por nos receberem sempre tão fraternalmente. Seja possível estarmos aqui e muitas vezes trabalhando unidos para o nosso aperfeiçoamento. Agradecida a Erasmo pelo trabalho em questão, agradecida a todos os trabalhadores desta casa e também aos meus irmãos que me ouviram com atenção e serenidade. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os irmãos. Gratidão por este momento. Gratidão. Lá,